Olá, pessoal do terceiro ano, como vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Eu sou a professora Lara Roberta e agora daremos início a mais uma de nossas aulas de língua portuguesa gramática. O conteúdo que nós veremos hoje são as classes variáveis, tá? Tratando especificamente do substantivo e do artigo, ok? Esse conteúdo, ele está lá no caderno 2, tá? Módulo 7 da apostila de vocês. Bom, então falando especificamente aí, então, primeiramente do substantivo, nós podemos defini-lo, tá, como uma classe de palavras que nomeia, tá, as ações e os sentimentos dos seres. Então, o substantivo, ele vai ser classificado, tá? Ele vai ter uma divisão aí de classificação e de flexão. Eu trouxe aqui, tá, alguns exemplos para ficar mais fácil para a gente fazer essas definições e ver, né, essas exemplificações. Então, primeiro aí, ó, a classificação, tá, do substantivo em relação ao significado, tá, ele pode ser concreto ou ele pode ser abstrato, tá, ok? Então, quando um substantivo é concreto, a gente pode dizer que é aquele tipo de substantivo que a gente consegue ver, consegue ser palpável, que a gente consegue ter a presença dele de modo físico, certo? Então, por exemplo, a cama, o lápis, o saci. Então, são coisas palpáveis, são coisas presentes, coisas que a gente vê, tá? Concretas, coisas concretas. Por isso o nome é substantivo concreto. Já o abstrato são coisas que nós não conseguimos pegar, são coisas não palpáveis, como, por exemplo, a beleza, a saudade. Por exemplo, a saudade nós sentimos, né, mas não é possível pegá-la, tá? Não é possível palpá-la, não é possível vê-la de modo concreto, ok? É só um abstrato, tá? Quando a gente classifica, então, o sujeito em relação à abrangência, tá? Ele é comum ou ele é próprio, tá? Então, ó, os comuns são aluno, por exemplo, país, tá? Próprios, Pedro e Brasil. Olha, o comum, ó, o aluno, ele é um substantivo comum de Pedro. Por quê? Porque ele é abrangente, ele é geral. Já Pedro não, ele está determinando, né? Está sendo próprio de aluno. Então, a gente sabe especificamente quem é aquele aluno. Já, por exemplo, país, tá? Ó, Brasil, mesmo caso, sabe, determinado o próprio país que a gente está falando, tá? Então, os substantivos próprios, eles devem vir também escritos em letra maiúscula, ok? Já o substantivo, a classificação de substantivos por formação, eles se dão por simples e pelo composto, tá? Então, pode ser aí, a formação simples é aquela de palavras que tem apenas um radical, igual aqui, ó, mar e lápis, tá? Elas têm apenas um radical. Já o beija-flor e o pé de moleque são substantivos compostos. Por quê? Porque são formados por duas palavras, tá? Apenas uma delas, sozinha, não tem sentido. E, por exemplo, eu quero deixar claro para vocês que a gente não pode definir que um substantivo ele seja simples ou composto por essa colocação do hífen, tá? Porque a gente vai definir isso pela relação de sentido. Vejam aqui, ó, beija-flor, tá? Aqui tem hífen. Aqui, pé de moleque. Aqui não tem hífen, tá? E de todo jeito, todos os dois são substantivos compostos. Mas o que a gente tem que entender? Essa palavra aqui, ó, ela é necessário fazer sentido que ela esteja, tá? Em conjunto com todas essas palavras, tá? Então, independente se tem ou não hífen, ela é um substantivo composto. O mesmo modo aqui, beija-flor, tá ok? Ó, agora os substantivos classificados por origem, tá? Temos os primitivos e temos os derivados, tá? Olha, pedra, cabelo e lixo, tá? Essas palavras, elas são primitivas, por quê? Porque elas não têm derivação de qualquer outra palavra, tá? Agora, pedregulho, descabelado e lixeira. Então, são aqueles substantivos que podem, tá, ser acrescidos de um sufixo, um prefixo ou os dois, um prefixo e um sufixo, tá?
Olhem aqui, ó, pedregulho, ó, aqui a gente vê que o radical da palavra é pedra, tá? E foi acrescido aí um sufixo, né, egulho, que formou pedregulho, tá? Descabelado. Aqui já tem o acréscimo dos dois. Olha, cabelo seria o radical, tá? E descabelado, o prefixo e ado o sufixo, tá? Então, aqui, descabelado é a palavra, um substantivo derivado, tá? Deriva da palavra cabelo. E lixeira, aqui também vemos que é lixo, tá? E o eira é o sufixo, né, que formou a palavra lixeira, tá? Agora, os substantivos, tá? Por flexões, tá? Ele pode flexionar em número, em gênero ou grau, tá? Em número, ele vai flexionar entre plural e singular, tá? Existem várias regrinhas. Aqui eu coloquei algumas palavras, tá? Só para exemplificar para vocês. Olha, ó, gato, tá? Estaria no plural, gato estaria no singular, desculpa, e gatos estará no plural. Jornais, aqui tá no plural, o singular dele é jornal, tá vendo? Ó, o final da palavrinha aqui troca o L pelo IS. Jovens, que plural de jovem, tá vendo? Mudou também o M pro NS. E também vai ter aqueles casos, como aqui de lápis, tá? Que tanto no singular quanto no plural, ele não vai sofrer alteração, tá? O gênero, ele pode ser uniforme ou biforme, tá? Uniforme, a gente já entende, uma única forma. Biforme, duas ou mais formas, tá? Mas aqui nesse caso, né, tem... aqui esses exemplos tem duas formas. Olha, o pianista, tá? A pianista. Então, a gente entende aqui que o e o artigo, tá? Ele está definindo se é um gênero masculino ou feminino. Por quê? Porque a palavra em si, ela não muda. O substantivo, ele é o mesmo tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, o que vai fazer essa diferenciação é o artigo, tá? Olha, jacaré macho e jacaré fêmea. O jacaré, aqui a palavra, ela não tem gênero, não é masculina e nem feminina. Então, pra gente saber, a gente vai ter que usar aí dessas palavras, ó, macho e fêmea. A mesma coisa em a criança. Aqui, nem a colocação do artigo, a gente não consegue saber se é menino ou menina. Por quê? Porque quando fala a criança, pode ser qualquer um dos dois, tá ok? Quando a gente fala biforme, né, mais de uma forma, então, o menino, o artigo o, final o. A menina, final menina, a, tá? Então, o menino e a menina, tá? Então, vai ter a mudança aí de gênero. Quando é homem, quando é mulher, tá? As palavras mudam. Mesma coisa, ó, quando é professor homem, se escreve professor. Quando se é professora mulher, se escreve professora, tá ok? O grau, né, a flexão por grau é o aumentativo e diminutivo. Então, a palavra é casa, tá? Então, a gente pode dizer no diminutivo que ela seja casinha, tá? E no aumentativo que ela seja casarão. Ou a gente também pode dizer de outro modo, tá? Que ela é uma casa pequena, ou seja, no diminutivo, e que ela é uma casa grande no aumentativo. Então, agora que a gente finalizou a questão do substantivo, e vamos passar, então, para a questão do artigo, tá? O artigo, então, ele é uma... A gente pode, né, conceituá-lo como palavras, tá? Que se ligam ao substantivo, né? Para a gente conseguir inferir se o substantivo é determinado ou indeterminado, ou seja, se o locutor conhece ou desconhece aquele ser, né, a que ele se refere, a que ele fala, ok? Então, o artigo ele pode ser definido ou indefinido. Os artigos definidos são o, a, os, as. E esses são definidos. Os indefinidos, uma, uns, umas, ok? Agora, o artigo, ele vão ter aí algumas particularidades, eu trouxe apenas algumas aqui para mostrar para vocês. Olhem bem a questão aí da estilística, tá? Ó, Camões, grande poeta português, morreu pobre, tá?
Ó, Camões, o grande poeta português, morreu pobre. Com essa colocação desse artigo definido aqui, ó, a gente vê, tá, que tem uma maior intimidade com esse poeta do que apenas, por exemplo, a pessoa que escreve Camões, grande poeta português, sem a colocação do artigo, tá? Então, isso aí é um caso de estilística em relação ao artigo. Ora, Maldini era o zagueiro, já o Divan era um zagueiro. Então, olhem, quando coloca o aqui e um aqui, a gente percebe que tá falando que Maldini era o zagueiro, era aquele bom, tá? Era aquele zagueiro excelente. Já o Advan era apenas um, então traz aquele desmerecimento, tá? Olha, um é aquele artigo indefinido, tá? Então mostra o desmerecimento. Observem aqui, essa casa é minha, essa casa é a minha. Quando a gente faz a colocação do artigo definido a, nós podemos inferir que aqui a pessoa tá falando que a casa é dela, tá? Ou seja, ela tem uma casa. Agora que essa casa é a minha, que a pessoa tem mais de uma propriedade, tá? Tem várias casas, então eu tô falando, essa casa é a minha, tá? Então aqui eu apresentei, então, algumas particularidades do artigo, só pra gente ter uma noção, tá? Ficar mais aí bem encaixada essa questão e a definição do artigo para vocês. Então aqui agora eu finalizo mais uma de nossas aulas, tá ok? Se tiverem dúvida, releiam o capítulo, tá ok? O módulo 7. E na aula online nós tiramos dúvidas, fizemos discussões também a respeito das atividades, tá certo? Então, até lá e meu muito obrigada.